A gente está num tempo comum, né, dentro do calendário cristão. Período, como eu falei semana passada, quando a gente organiza, né, a vida em torno ali do calendário cristão, a ideia é o seguinte: os dois grandes eventos são Natal e Páscoa. A vinda de Cristo, morte e ressurreição dele. Mas nesse meio tempo tem o chamado tempo comum, que é o período que a gente está vivendo agora, onde a gente não olha para as coisas extraordinárias que Deus faz, mas a gente olha para as coisas ordinárias e rotineiras, as coisas comuns do dia a dia, que são elas que estruturam, na verdade, a nossa vida, né? E a gente viu então semana passada, né, que no tempo dos juízes, quando Deus chamava homens e mulheres, né, Gideão, Débora, Sansão, pessoas para fazerem coisas extraordinárias, foi através de um casal muito comum, um lavrador, uma viúva estrangeira, que Deus trouxe a salvação para o mundo, usando Ruth, Boaz, que não fizeram nada de grande, não fizeram nada de especial, só trabalharam, se casaram, tiveram filhos, mas foi através dessa família que Deus trouxe o rei Davi, e através do rei Davi trouxe Jesus Cristo. Hoje, então, a gente vai ver quase que a continuação, né, dessa história, falando sobre uma das coisas mais comuns e ordinárias da vida, e ao mesmo tempo uma das conexões mais importantes e transformadoras que a gente tem, que é a amizade. E aliás, eu nem sabia que hoje é dia do amigo, né? Não foi planejado, mas sei lá, foi Deus que acho que planejou, né? Então, para pensar nesse tema, né, da amizade, a gente vai olhar para a história de um rapaz que foi amigo do príncipe. E eu tô falando de Davi. O príncipe não é Davi, o príncipe na verdade é Jonatas, que era o filho do rei Saul. Mas Davi, no começo ali da vida dele, né, Davi ele se torna amigo de Jonatas, que era o herdeiro, né, o Jonatas era o filho ali do rei, e logo depois que ele derrota o gigante Golias, o texto bíblico fala pra gente que Davi, que era um cara desconhecido, um pastor de ovelha, da noite pro dia vira herói nacional, e ele entra então no exército, né, e começa a ir muito bem, e aí diz que a alma de Jonatas se liga à alma de Davi, né, e eles fazem uma aliança de amizade. A partir daí, então, Jonatas se torna o maior aliado de Davi. Inclusive quando o próprio pai de Jonatas, que é o rei Saul, começa a perseguir Davi, por inveja dele, né, começa a tentar matar, e Jonatas, ele escolhe manter o amigo, e vai até meio que contra o pai dele ali, para poder proteger esse amigo. E o texto, então, que a gente vai ver hoje, é uma das cenas mais bonitas que tem na Bíblia, sobre amizade. Davi, então, tá fugindo, né, há muito tempo já de Saul, e ele tá no deserto, e aí Jonatas vai até Davi para poder consolar ele, fortalecer ele, encorajar ele a continuar crendo em Deus. Então a gente vai ler esse que é um dos trechos mais bonitos que faz a gente acreditar realmente na beleza das relações humanas. Está lá em 1 Samuel 23, do 14 ao 18. 1 Samuel 23, do 14 ao 18. Flavinha, você pode ler pra gente? Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zife. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zife. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: "Não tenha medo. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel. E eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso." E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, eu peço a Deus que o Senhor abençoe essa palavra, Pai, que o Senhor ilumine nossa mente, coração, ajuda a gente a entender o que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa foi a última vez que Davi e Jonatas se viram.
Depois eles nunca mais se cruzaram. Nunca mais um pôde ouvir a voz do outro. Naquela época não tinha celular, né, pra telefonar. Nunca mais um pôde abraçar o outro. Isso me lembrou muito a música do Milton Nascimento, Canção da América. Principalmente aquele trecho que diz: mas quem ficou, no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou, no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Então hoje eu quero olhar com vocês 3 características de uma verdadeira amizade, né? E a primeira delas é o seguinte: o amigo de verdade aparece quando a gente mais precisa. Verso 16. Jonatas foi encontrar-se com ele ali em Horesa, né, no deserto. Davi estava escondido no deserto, perseguido, ameaçado, com medo. E é nesse momento que Jonatas aparece. E eu não sei se você já teve a experiência de se sentir no deserto. Mas deserto é lugar de isolamento, lugar de solidão, de escassez. E tem algumas situações da vida que fazem a gente se sentir como se estivesse no deserto. Quando a vida se torna árida, quando o ambiente se torna inóspito, quando a sobrevivência se torna um desafio, é como se a gente estivesse vivendo no deserto. E nesse isolamento, né, nessa ausência de vozes, de coisas que trazem consolo, o que a gente mais deseja é ver um rosto amigo, é ouvir uma voz querida, né, é sentir um abraço que nos acolha. E aí, cara, tem uma coisa muito misteriosa aqui, né, tipo nesse texto. Porque pensa comigo, Davi, ele já tinha sido ungido por Samuel. Ele tinha ouvido a promessa de Deus de que ele ia ser rei de Israel. Ele já tinha derrotado um gigante, ele tinha derrotado vários exércitos. Ele sabia que Deus estava com ele. Mas ainda assim, ele se sente com medo, ele se sente desamparado, ele está assustado, né? E essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Por quê? Porque tem hora que a gente sabe que Deus está conosco, mas a gente não sente que Deus está conosco. Tem hora que você precisa de um abraço de uma pessoa de verdade. Porque essa coisa de a gente saber assim, Deus está comigo, Deus está me protegendo. Mas não é suficiente. E isso não é falta de fé. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a presença de Deus, ela se torna palpável e visível muitas vezes através de pessoas. Gente precisa de gente. Não é? E ao longo de toda a Bíblia a gente vê isso acontecendo. Pensa Moisés, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, Deus está falando com Moisés, né? Vamos pensar assim, né? Uma voz ali falando com Moisés. Moisés, se levanta, vai até Faraó que você vai libertar meu povo. Moisés fala: não vou. Não, vai lá que eu tô com você, eu vou com você, eu vou te proteger e você vai e vai libertar meu povo. Moisés fala: não vou. Deus insiste, fala, faz milagre, né? Fala: não, joga o cajado, o cajado vira cobra, bota a mão no peito, bota a mão, fica levando. Moisés fala: não vou, não adianta, eu não vou. Eu imagino que Deus deve ter coçado a cabeça, assim, tá, o que você quer? Aí ele fala: não, eu sou pesado de língua, eu não vou. Aí Deus olha pra ele e fala assim: tá bom, então leva Arão com você. Aí Moisés olha e fala: agora eu vou. Olha que coisa louca, né? Deus falando: eu e você, vai. Moisés não tem coragem. Aí, eu, você e Arão. Agora eu tenho coragem. Sabe por quê? Porque foi Deus que criou a gente assim. Gente precisa de gente. Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Isso me lembra uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral. Ela escreve assim: procurei Deus
e não o encontrei. Procurei meu próximo e nos encontramos nós três. Procurei Deus e não encontrei. Procurei meu próximo e nos encontramos nós três. Porque as pessoas são o sacramento que Deus usa para fazer manifesta na nossa vida a presença dele. E um amigo sempre aparece quando a gente precisa. Um verdadeiro amigo. Essa é a primeira lição. A segunda é a seguinte: o amigo de verdade, ele nos encoraja. Verso 16, segunda parte. Jonatas aparece e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. E aí eu fiquei pensando o seguinte, que Jonatas encoraja Davi a confiar na proteção de Deus. Eu fiquei pensando, e a pessoa que não acredita em Deus, um ateu? É óbvio que tem ateus, né, que são bons amigos. E que vão abençoar a gente, sabe? Que vão nos escutar, dizer as palavras certas, que vão nos acolher. Não tô falando que o ateu não pode ser um bom amigo, não. Tem muitos ateus que são, aliás, às vezes até melhores amigos do que alguns crentes tem por aí. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte: talvez o ateu nessa hora tá em desvantagem. Por quê? Porque a palavra de encorajamento que ele pode dar para alguém é incentivar a pessoa a acreditar e a confiar na força que talvez ela mesma tem, né? Não, você vai conseguir, você é capaz, né? Você vai dar conta. Ou então acreditar nas probabilidades, né? Não, olha, vai dar certo, né? Percebe que tem isso a teu favor e tal. Só que o que eu fiquei pensando assim, talvez isso seja uma desvantagem. Por quê? Porque às vezes a gente olha para as probabilidades e a gente fala assim, cara, não tem jeito. Às vezes você olha para tua força e você fala, não dou conta, não vou conseguir. Você olha para tua sabedoria e fala, não vou conseguir achar. Então, todo discurso motivacional, né, ele tem o seu valor, tal, principalmente quando tá todo mundo contra a gente, mas você ter um amigo que te ajuda a olhar para fora de você, para aquilo que tá além de você, sabe? A força que vem de fora, a sabedoria que vem de fora, a proteção que vem de fora, né? O poder a provisão que tá fora da gente é de valor inestimável. Então quando o Jonatas chega, ele não chega para Davi e fala assim: olha, você vai conseguir porque, cara, você é um guerreiro forte, você é capaz e tal. Ele não faz Davi olhar para ele mesmo. Ele faz Davi olhar e confiar na promessa e na proteção de Deus. E é isso que encoraja ele. Porque eu acho que ele olhava para a situação e falava assim, cara, eu não dou conta. Eu não vou conseguir. Então, eu fiquei pensando assim, né? Quantas vezes que eu fui encorajado pelo testemunho de bons amigos? Eu lembrei de uma situação que eu e a Paula a gente viveu, a gente tava num aperto financeiro, sabe? Quando você tá assim, todo enrolado e tal, e a gente foi conversar com um casal de amigos. E era um casal de amigos assim, que eles estavam com criança pequena, marido tava desempregado, a mulher não tava trabalhando, ela só cuidava dos filhos. E aí eles contaram uma experiência que eles tiveram de fazer um mercado e pegaram assim só o básico, sabe? Quando, né? Com leite, sei lá, um pão, uma pasta de dente que tava faltando e tal. E aí chegou a hora de pagar, diz que eles começaram a tirar o dinheiro da carteira. E assim, o dinheiro que eles tinham na mão, até os centavos, era exatamente o valor da compra. E aí eles olharam pra gente e falaram assim: Deus tá cuidando de vocês. Acreditem na proteção dele. Cara, se eu vi isso, é um negócio que te fortalece, assim, sabe? Faz você olhar e falar, não, a gente vai dar conta. Porque é isso, porque às vezes a gente precisa de uma pessoa que olha pra gente, lembra quem Deus é e quem nós somos em Deus. Quem Deus é esse pai amoroso que cuida da gente, que nos ama, que se preocupa conosco. E quem nós somos em Deus.
Vocês valem mais do que os pássaros, sabe? Tipo, ele sabe tudo que vocês precisam, ele tá cuidando, né? Confia. Um verdadeiro amigo nos encoraja. Essa é a segunda característica. E a terceira e última é a seguinte: o verdadeiro amigo, ele rompe todas as barreiras. Olha o que diz o verso 17. Não tenha medo. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe mal. Você será rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E meu pai sabe muito bem disso. Se nós pensarmos que Jonatas era o príncipe herdeiro, ou seja, ele era o cara que tinha direito, né, ao trono, essa amizade ela é mais impressionante ainda, porque ele tinha tudo para ser rival de Davi. Aliás, quando a gente olha para a história do mundo, né, principalmente essas monarquias antigas, né, tipo lá da antiguidade, a gente vai ver que o que Jonatas faz aqui é uma coisa, assim, fora do mundo, totalmente fora do comum, né? Escolher ser amigo de Davi, escolher se alegrar em Davi e naquilo que Deus estava fazendo através de Davi, é uma coisa muito na contramão. Porque na antiguidade, por muito menos, né, os reis ali, quem ocupava o trono, mandavam matar os seus rivais. Por exemplo, o rei Herodes mandou matar 3 filhos dele, sabia disso? Rei Herodes, o Grande, né, quando Jesus nasceu, 3 filhos de Herodes foram. O Herodes mandou matar porque sabia que, assim, desconfiou que eles podiam estar querendo o trono dele. Você pega o califado muçulmano, né? Teve um imperador otomano que ele estrangulou 19 irmãos. Então, assim, na lógica do mundo, os tronos não são divididos, eles são defendidos com sangue. E Jonatas faz o oposto, ele olha para Davi, que ameaça o seu direito ao trono, e fala assim: olha, você vai ser rei de Israel, eu vou ocupar o segundo lugar no seu governo. Essa amizade é tão rara que faz a gente olhar e se perguntar: cara, o que está acontecendo aqui? Não é isso? E muitas pessoas, né, na atualidade olham para isso e jogam uma interpretação falando que Davi e Jonatas provavelmente tinham um relacionamento amoroso, romântico, né? Que eles eram um casal. Por quê? Porque a linguagem é tão intensa que as pessoas olham hoje em dia e falam assim: ah, não é possível, esses dois estavam juntos. Mas percebe uma coisa, não que não existisse, né? Na antiguidade, casais homossexuais, não é isso. Mas a gente fazer esse tipo de interpretação é a gente olhar a partir da nossa categoria moderna um texto antigo e tirar ele do contexto. Porque quando você olha para o contexto, principalmente daquela cultura do Oriente Médio na antiguidade, você expressar amizade, amor, pessoas do mesmo sexo, era uma coisa muito comum. Até hoje você vai para o Oriente Médio e diz que homens andam de mão dadas quando eles são amigos, sabia disso? Eles se beijam, né? Então, assim, é uma coisa muito comum. Então, é a gente olhar fora do contexto. E o que está acontecendo aqui, então, não é que eles eram um casal, tá? É a gente, na verdade, tirar do texto a força do texto. Porque o texto fala de uma amizade muito forte. Uma amizade rara, algo que a gente sente falta hoje em dia. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou dizer para vocês. A amizade de Jonatas e Davi, sabe o que ela representa? Ela é um sinal visível, uma antecipação do reino de Deus. O que Jonatas e Davi vivem aqui, nesse momento, é o que a gente vai viver quando a gente estiver plenamente no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. No reino de Deus, os primeiros são os últimos. Então Jonatas não se importa em ficar em segundo lugar. No reino de Deus, o amor não busca os seus próprios interesses. Então ele é capaz de abrir mão, né, do lugar do trono para priorizar o amigo dele.
No reino de Deus, as alianças são seladas, os compromissos são mantidos, apesar do tempo, da distância, apesar das barreiras, apesar das relações sociais, dos interesses pessoais, né? E é isso que torna essa amizade mais surpreendente ainda. Por quê? Porque ela continua firme, mesmo depois da morte. Anos depois, Davi já era rei. Jonatas tinha morrido numa batalha. E aí Davi tá, né, com a casa dele assim toda em ordem. Ele se lembra da promessa que ele fez para Jonatas e ele vai falar o seguinte, lá em 2 Samuel já. Resta ainda alguém da casa de Jonatas para que eu possa mostrar o meu amor pelo meu amigo? E aí eles descobrem que tem um filho de Jonatas chamado Mefibosete, que era um rapaz que ficou aleijado. Que quando Jonatas morreu, a babá tentou fugir com medo, né? Tipo, porque pensou assim, vamos mandar matar todo mundo, né? E aí ela tropeçou e ele teve um problema no pé dele, quebrou, e ele ficou aleijado o resto da vida. E aí Davi manda chamar Mefibosete. É tão linda essa passagem, porque diz que Mefibosete, imagina, né? O rei tá no trono, manda chamar o filho do antecessor, né? Ele pensou assim, eu vou morrer. E aí Davi pergunta, você é Mefibosete, filho de Jonatas? Ele fala, sou. Davi olha pra ele e fala assim, eu tô devolvendo pra você todas as terras do teu avô e do teu pai. Elas são suas. Eu já mandei que o empregado que tá tomando conta, ele vai administrar tudo isso pra você. Mas você não precisa se preocupar, porque a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. E nunca mais Mefibosete ficou longe da mesa do rei, mesmo sendo um rapaz aleijado, que era uma coisa também que afastava ele da presença do rei. Ou seja, a gente olha para essa amizade de Davi e Jonatas e ela mostra pra gente aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Porque Jesus é o verdadeiro filho de Davi, que também teve um amigo muito íntimo, mas que ao invés de ser leal a ele, traiu ele. Porque tem uns detalhes do evangelho que são muito interessantes, né? Quando Pedro pede para João, que está perto de Jesus, perguntar quem é que vai ser o traidor, Jesus fala assim, aquele que mete a mão no mesmo prato que eu. E quando a gente conhece a cultura, a gente sabe que os lugares no banquete, eles tinham um lugar certo. Sabe quem é que estava do lado de Jesus? De um lado estava João, do outro lado estava Judas. Judas comia no mesmo prato que Jesus na última ceia. Ele falou, é esse que vai me trair. E aí tem um salmo de Davi que fala, né? Até meu amigo mais íntimo, que comia do meu prato, me traiu. Então Jesus é esse filho de Davi, que ao invés de ter um amigo ali fiel até a morte, foi traído pelo amigo. E assim ele carregou o peso do pecado, desse pecado que contamina todas as relações. Ele morreu sozinho, morreu abandonado, morreu traído. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos sermos reconciliados com Deus, reconciliados uns com os outros. Na cruz, Jesus transforma rivais em irmãos. Ele desfaz inimizades. E ele nos convida a viver a amizade que não disputa o trono, assim como Jonatas foi capaz de abrir mão do trono. Porque o trono é dele. Só que ele ainda assim, ele divide o trono dele com a gente. Porque lá em Apocalipse, né, quando termina o Apocalipse, fala assim, não vai mais ter... Eles vão mais precisar da luz do sol, nunca mais vai ter noite e tal. E aí termina falando assim, e eles reinarão para sempre. Quem são eles? Aqueles que estão junto com Jesus. Nós vamos reinar para sempre, ao lado dele. Então, gente, eu queria concluir dizendo o seguinte. Na semana passada eu falei que essa série de mensagens ela tem a ver com aquilo que o Richard Foster chama de tradição sacramental. O que é isso? O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, né? É uma coisa física que aponta pra gente uma coisa espiritual, ok?
Por exemplo, a ceia, né? A gente tem pão, a gente tem vinho, coisas visíveis que a gente pega, que a gente come, mas que falam de uma coisa que é invisível, né? Nesse sentido, o que eu queria dizer para vocês é isso. Amigos são sacramentos da presença de Deus. Como é que Deus nos abraça? Como é que Deus fala com a gente? Como é que Deus nos consola? Como é que Deus nos encoraja? Como é que Deus nos conforta? Como é que Deus, sabe, nos ajuda, nos sustenta? É através de pessoas, é através de amigos. Amigos são a presença de Deus. Na espiritualidade do reino, ser amigo é trazer o reino de Deus para perto. Porque quando a gente faz isso, a gente torna palpável a presença de Deus. Quer saber como é o céu? É só ser amigo de alguém e ter um amigo perto de você, né? Todos nós queremos um amigo como Jonatas, não é? Você não quer um amigo como Jonatas? Que te encoraja, que está presente quando você precisa, que rompe todas as barreiras para estar perto de você. Mas sabe que o Evangelho desafia a gente? O Evangelho nos desafia a nós sermos Jonatas para as pessoas. Então esse é o desafio que eu queria deixar para você hoje. Se você hoje ouvir esse chamado, comece a ser Jonatas para alguém. Faça uma aliança de amizade, cumpra a tua aliança, sabe? Então, se você vê que tem alguém que está no deserto, vai atrás dessa pessoa. Encoraja ela, fortalece ela, abençoa ela, né? E acho que esse é um bom exercício espiritual para a gente praticar essa semana. Encoraje alguém. O exercício é esse. Olha para alguém que está precisando e vai lá e diga palavras de encorajamento para essa pessoa. Mas talvez você vai falar assim para mim, poxa pastor, mas cara, eu tô tão arrebentado, tô tão quebrado, que eu acho que eu tô mais para Davi do que para Jonatas. Ou ainda, talvez eu sou igual Mefibosete, na verdade, né? Eu tô me sentindo assim, excluído, abandonado, né? Todo quebrado no meu corpo, na minha alma. E eu preciso, na verdade, de consolo. A boa notícia é o seguinte: o rei não se esquece da aliança dele. Então nessa manhã eu queria dizer isso para vocês. Se você tá ouvindo, né, o áudio aqui agora, em outro momento, em outro dia, Deus não se esqueceu da aliança. Ele chama você para a mesa dele. Ele chama você para estar perto dele. Então creia nisso, né, que ainda que você se sinta inadequado, o rei tá te chamando de volta, tá te chamando para perto. E ele quer cuidar de você. E nós, como comunidade de fé, queremos ser amigos que encorajam. Então, eu queria encerrar desse jeito hoje. Talvez você tá quebrado hoje, igual Mefibosete. Você tá sem forças. Eu queria orar por você, eu queria chamar a igreja também para orar. Então, vamos fazer uma coisa que a gente não costuma fazer. Se alguém tá precisando, eu queria chamar você, vem aqui na frente. Eu quero orar por você nessa hora. Para Deus te abençoar. Vamos? Pode ficar de pé, vamos ficar de pé todo mundo. Quem quiser, vem aqui pertinho e eu vou estar orando. E a gente, como comunidade, de uma maneira geral, a gente vai estar abençoando a tua vida. Quem não tá aqui na frente, eu vou pedir para vocês, se aproxima um pouquinho mais. Estende a tua mão para abençoar. Não é só o pastor aqui que vai orar, é a igreja. Igreja é a comunidade de amigos. Pai, a gente é uma igreja tão pequena, ó Deus, um grupo tão pequeno, mas um grupo de pessoas que te amam. Que amam a tua palavra, Deus, e que precisam nessa hora, meu Pai. Precisam da coragem que só o Senhor pode nos dar, ó Deus. Alguns de nós, ó Pai, que estão aqui na frente nessa manhã não têm forças, ó Deus. Alguns de nós não têm esperança, alguns de nós estão se sentindo quebrados, ó Deus. Eu peço que o Senhor possa abençoar essas pessoas, ó Deus, a olharem para o Senhor, ó Pai. O Deus exaltado, Deus sobre todos, aquele que tem poder, aquele que
aquele que nos fortalece, aquele que nos encoraja. Alguns de nós estão tristes, ó Pai, estão abatidos. Eu peço que o Senhor nos dê alegria, ó Pai, que o Senhor transforme o nosso pranto em riso, ó Deus. Que o Senhor nos restaure, ó Pai, nessa manhã. Alguns de nós, ó Pai, estão com muita dor, ó Deus, estão feridos, ó Pai, na alma, no corpo. Que o Senhor dê forças, ó Deus, para suportar a dor, ó Pai, para poder vencer, ó Deus. E se possível, ó Pai, que o Senhor tire, ó Deus, a dor, que o Senhor cure, ó Pai. Cure a alma, que o Senhor cure o corpo, ó Deus. Que o Senhor restabeleça, meu Pai, cada célula, Deus, cada sentimento, cada afeto, ó Pai, machucado. Abençoa, Deus. Alguns talvez estão com problemas de relacionamento. Que o Senhor possa restaurar, meu Pai. Alguns estão se sentindo sozinhos, ó Deus. Que o Senhor possa fazer companhia, que o Senhor possa trazer amigos, ó Pai, para estarem perto, ó Deus. Porque a gente ama o Senhor, ó Pai, mas às vezes a gente precisa de gente do nosso lado, ó Deus. Eu peço que o Senhor possa trazer essas pessoas para perto. Alguns de nós, ó Pai, estão com problemas financeiros, ó Deus. Estão desesperados, talvez, ó Pai. Que o Senhor nos lembre, ó Deus, que nós valemos mais do que os pássaros, ó Pai. Que o Senhor cuida da gente. Abençoa, Pai, tua igreja. Abençoa aí teu povo, ó Pai. Nos fortalece. Em nome de Jesus, ó Pai. E, ó Deus, aqueles que sentem saudades, ó Pai, de amigos que já partiram, ó Deus. Que a gente possa se lembrar que um dia a gente vai se encontrar. Um dia a gente vai ver esse amigo, essa amiga que já foi, ó Deus. E a gente vai estar perto. Porque teu reino é um reino de amigos. E estaremos para sempre juntos, ó Deus. Estaremos com o Senhor. Que essa esperança nos fortaleça, ó Deus. Que essa esperança nos ajude a caminharmos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.